Então vamos lá? Ibovespa na máxima histórica, né? Quem abriu hoje aí o Ibovespa percebeu aí 134.574 pontos. E aí tava todo mundo comentando na notícia, faz o ele, né? Que o ele tá aí, bateu o recorde do Ibovespa. Vou tentar explicar para vocês o porquê que o Ibovespa bateu esse recorde, né? O que tem a ver aí, por que a Bolsa Brasileira chegou nesse patamar e depois... Bom, depois é depois, né? Depois a gente vai ter uma conversa um pouco mais séria sobre isso, tá? Então vamos começar assim. Um dos principais motivos aí é o fluxo estrangeiro, né? Muito dinheiro estrangeiro entrando, principalmente lá por conta daquela melhoriazinha que rolou nos Estados Unidos. O pessoal já começou a ficar com menos medo. Estados Unidos já falando em cortar os juros, né? Essas altazinhas mais daquele jeito. E outra coisa tinha tido um dinheiro que tinha corrido para fora, porque os bancos brasileiros, eles estavam ali numa situaçãozinha de risco um pouco mais complicada. Índice de inadimplência aumentando. A gente chegou a falar no giro da Bolsa, né? Aí o que aconteceu? O índice de inadimplência começou a melhorar, Bradescão firmou nas perninhas, Santander firmou nas perninhas, Itaú firmou nas perninhas, saiu o resultado do BTG também, veio bom, né? Então o resultado de todo mundo veio legal. E assim, em agosto até agora, o dinheiro dos gringos já soma aí 3,2 bilhões de reais. É muito bilhão, como diria Ciro Gomes, né? Isso aqui reverteu as saídas que vinham ocorrendo aí até julho, né? Teve aí também o lucro e o crescimento das empresas, mesmo sem essa perspectiva aí de corte na taxa de juros, que sumiu, né? Ninguém mais fala de cortar a taxa de juros, as projeções de lucros para os próximos 12 meses das empresas listadas, todas foram revisadas para cima, basicamente todo mundo. Fortaleceu a confiança aí dos investidores, né? Mesmo num cenário de mercado desafiador, as empresas brasileiras se mostraram resilientes. Outra coisa também é que as empresas que são prejudicadas pela alta da Selic, elas mostraram um resultado muito legal. Construtora, consumo e varejo tiveram um timing bacana. E a gente já sabe também que tem mais 6 meses aí, no máximo, né, de mandato do Roberto Campos Neto, a não ser que o Lula indique ele de novo. Então pode ser que mesmo sem a gente estar no momento ideal, muitas vezes a gente pode acabar vendo um corte na taxa de juros. Isso aqui já começa a ser precificado, já começa a rolar. Os burburinhos, a farinha Lima tá louca. Então ali tá todo mundo doidão. Quando a gente mostrou os resultados lá no Giro da Bolsa também, foram poucas as empresas que não vieram com resultado robusto, né? As empresas que a gente estava esperando, tudo veio bem. E ainda tem a questão de que mesmo batendo esse recorde aí de alta, as empresas brasileiras, elas cresceram ao longo desses anos, né? Não dá para comparar esse índice de agora com aquele índice lá atrás. Então, quando você observa, o nosso PL, né, o preço sobre lucro das empresas, mediano, tá em 9,7 vezes, tá muito barato comparado com a nossa média histórica aí de 14,6 vezes. Então, por mais que a Bolsa Brasileira tenha subido, o lucro das empresas cresceu muito mais, não tá ainda daquele jeito que estão dizendo, né? Então, ainda tá muito nesse sentido. Corte de juros lá nos Estados Unidos beneficiou também, o dinheirinho tem que ir para algum lugar, ninguém quer ficar ganhando a rentabilidade menor do que estava acostumado. Então, assim, todo mundo começou a correr. E aí, como de costume, você vai dar uma olhada nas maiores empresas, se você for abrir aí agora Vale e Petrobras, você perceberia que elas não tiveram um desempenho tão incrível, né? Então, essa recuperação aqui pode acontecer ainda tem espaço para melhoras quando Vale for bem e Petrobras for bem também. Então, isso aqui foi uma alta muito mais das empresas que não compõem ali a grande base do Ibovespa do que dessas empresas maiores, as mais pesadas. Então, além de tudo, tem um otimismo que tá rolando ali que pode ser que essas empresas apresentem resultados melhores e venha aí uma coisa boa. E aí também a gente tem aquela trava mental, né? O Ibovespa sempre teve travado ali, ó, 130 mil não passa, encostava no 130 mil, todo mundo assustava. Quando passou dos 130 mil, foi oba-oba, é alegria, é dancinha, é forró. Isso é igual você assim, fala assim, não, depois às 2 da manhã eu vou embora. Se você não for às 2, meu lindo, é só 6, tá? Esquece. Isso aqui é você depois tomar uma cerveja. Não, 10 horas da noite eu vou dormir. Não dormiu? É alta. É o famoso, vou só passar lá. Vou só passar lá, vou dar uma passadinha. Hoje é de leve. Nunca diga isso, tá? Antes de sair de casa, porque aí a questão fica complicada. Então teve essa questão e ainda tem também a questão do Lula, do Andrade e do Alckmin. Tem uma questão aqui que eu não sei se eu posso contar pra vocês sob risco de me colocar numa situação constrangedora, né? Vou dizer, dizem, não é que eu fiquei sabendo não, nem que fui convidado. Dizem que o Haddad passeou pelas instituições financeiras nessa semana agora, tá passeando na próxima aí, conversando com o pessoal. Raul, como assim conversando com o pessoal? Acontece isso, conversa com o pessoal. Deu umas palestras, né? Dizem que o vice-presidente da República também andou dando uma passeada, dizem que ele andou conversando com os empresários,
tá? O Geraldo Alckmin, ele e o Haddad. Dizem, tá, as más línguas, não que eu fiquei sabendo, não que eu fui convidado, não que eu participei, mas dizem que aconteceu esse movimento aí, sinalizando ali uns ajustes nas contas públicas, sinalizando algumas coisas que não foram sinalizadas de forma mais pública, né? Mas isso quem tá dizendo são as más línguas, não que eu. Nada disso, eu não tô falando nada, porque depois aparece aí matéria, foi dito o quê? Não, disseram, né? Teve não, disseram, ouvi falar, boatos não confirmados, que Alckmin, Haddad andaram, né, fazendo comunicados um pouco mais sérios ao mercado, colaboraram aí, né, com algumas questões, esclareceram algumas dúvidas com relação ao governo aí que estamos, né, no meio dele. Quem diria, né, Raul? No começo desse governo nós estava tudo na mão ali, com medo do Haddad, e eu tô gostando. Você tá gostando do Haddad? Ué, parece que o Vandinho, ele é o Dizem, aparentemente. Ele é o Dizem. É o famoso Dizem. O Lula é o pé dele. Que isso? Olha, chamou o Lula de pé podre. Não, você vai ter que pôr um pi aí, que ofensa foi essa? Ó, o Vandinho proferiu uma ofensa contra o presidente da República, né? Até porque eu não quero arrumar essas confusão, tá? Então vamos censurar, pôs um pi aí. E a questão é a seguinte, pra você que tá animadinho, agora eu sou obrigado, que é meu trabalho, vocês sabem que eu amo vocês e tudo, mas a gente precisa conversar sobre algumas coisas agora. Então, beleza, passou oba-oba, aquela coisa toda. Realmente, o Brasil, perspectivas de melhora, sinalização legal. Não gosto de ser profeta do apocalipse. Inclusive, acho que você poderia mandar esse vídeo para os seus outros influenciadores, que teve muita gente que fez ali um terrorismozinho de leve, né, ao longo desses últimos tempos aí. E eu sempre colocando na thumb, o mundo vai acabar, explicava, não acaba não. O mundo vai acabar, não acaba não, para competir com eles, que eu venho aqui, eu faço a competição forte, tá? Se você ler as thumb do meu canal, você pensa que o mundo tá acabando. Se você assiste até o final, você compreende mais realisticamente o que tá acontecendo, né? Raul, por que você faz isso, né? Falar que o mundo tá acabando nas thumb. Meu lindo, quando você tá no YouTube, você tá competindo com todo mundo dizendo, né, que o mundo vai acabar. Se eu colocar na thumb, tá tudo azul com bolinhas brancas, vocês não vão clicar, né? Vocês vão clicar na do outro que tá falando que o mundo vai acabar com base em nenhum parâmetro. Então, entre você clicar na dele e ficar histérico e clicar na minha e eu te tranquilizar, eu prefiro ser mais realista com você. E às vezes não te tranquilizar também, né? Às vezes falar assim, meu Deus, agora é sério mesmo. Tem hora que é, né? Então, aqui, vou pegar pra vocês, esse é o nosso querido índice Bovespa. Se você não sabe o que é o Bovespa, tem que assistir o videozinho aqui, porque às vezes você é uma pessoa que não compreende muito bem ainda. Você vê aqui que nos últimos 5 anos, a gente teve uma altazinha de 74% e a gente tá num dos melhores períodos, ó. Se você pega aqui, vamos pegar ali, ó, desde final de 2020, né, quando a gente voltou a recuperar aqui, até agora, a gente tá numa altazinha de 16%, tá até bacana. Aqui, no cenário de 2023 pra cá também bacana, né? Então, vários cortes aqui, a gente tá bacaninha. No último ano tá bacana, 15% só nesse ano. Pra vocês terem noção quanto essa alta foi relevante. Ao mesmo tempo, se você pegar o dólar, né, nesse mesmo período, para real, a conversão, isso aqui é importante a gente fazer, você vai encontrar, nesse último ano, olha só, 10% de alta no preço do dólar. Nos últimos 5 anos, gente, a gente saiu de 4,8, né, para aqui agora 37%, né, de alta aí. Então, um dólar tá custando R$ 5,48 com queda, porque hoje a pressão do Ibovespa tá forte. Significa que apesar de você estar tendo um ganho em reais, se você investiu no Ibovespa, e ninguém investe no Ibovespa, por isso que eu quero que vocês assistam um vídeo, porque o Ibovespa não é um bom índice para medir o desempenho das ações, você, na verdade, por mais que você tenha tido uma alta ali, você não ficou mais rico internacionalmente. Isso aqui precisa ser dito. Raul, como é que a gente poderia saber de quanto foi a alta do Ibovespa de verdade, né, internacionalmente, né? Porque se eu tivesse que converter meu dinheiro para dólar, eu estaria mais pobre em dólar. E se o dólar ainda tem uma inflação, obviamente, né, ninguém ficou mais rico investindo em reais aí, porque o real realmente teve uma grande desvalorização. A gente espera que a nossa moeda consiga se recuperar um pouco mais. Esse papo de que dólar alto é bom, não é bom, né? Ah, ninguém come dólar, tá? Isso aí é mancada do Lula. Claro que a gente come dólar. Se a gente importa farinha de trigo, se a gente importa vários outros insumos, se a gente importa até gasolina, etc., a gente come dólar, dirige dólar, dorme no dólar, calça dólar, né? Então, é importante a gente saber que não é simples assim, ah, mas se eu ganho em reais, eu vou pagar as contas em reais. Não, você paga as contas em dólar sem saber. Se tudo vem de importação da China, etc., aquilo ali é do yuan e do dólar, né? Então, não de uma coisa só, mas a composição das duas. Estamos no mundo globalizado. Então, a questão é, se a gente exporta em dólar também, então também tem essa questão que ele é positivo na exportação, por isso que algumas pessoas dizem, ah, mas o dólar alto não impacta tanto, mas 5,48 é complicado, né? Se você olha, então, tem um índice americano, tá? Chamado EWZ. O que é o EWZ, ô Vandinho, você sabe? EWZ? EWZ. Não me recordo. O que é isso, Evander? Tantos anos de curso. Bovespa dolarizado, né?
É um ETF que investe no Brasil. Então, os americanos, quando eles querem investir em reais, eles não precisam pegar o dinheiro deles, converter para real necessariamente, fazer todo aquele trânsito. Do mesmo jeito que você pode investir no IVVB11 para investir lá, eles podem investir no EWZ, né, para poder investir aqui no Brasil, da mesma forma que a gente pode fazer. O EWZ tem uma captação de mercado de 6,48 bilhões de dólares, não é baixo não, até um volume legal, mas aqui você consegue ver uma coisa, ele é um dos maiores índices, tá? Se você pegar nesse ano até agora, então aqui a gente ainda está com a queda de 12,25% dolarizado, né? Quando você vê aqui, ó lá, 1,50 no YTD desse ano até agora, né? Do começo desse ano até agora, e no último ano a gente ainda está com uma queda de 1,50%. Bom, os últimos meses, olha, foi realmente interessante, cresceu inclusive dolarizado, então se você vê aqui no último mês foi legal, nos últimos 6 meses não tanto, né? Mas hoje, ó, a partir de 5 de agosto você repara que a gente teve uma alta aí de 12,24%, né? Então tá tendo uma recuperação também, mas quando a gente olha nos últimos 5 anos, poxa, um pouco trágico, né? A gente sai ali em 2020, né, de 47,99 dólares, né, quase 50 dólares aqui, para no momento atual 30,16 dólares, então uma queda de 37%, e a gente nunca mais se recuperou. Raul, quando foi o topo desse índice, quando ele bateu, né, números interessantes, ó, lá no vulgo 2008, né, de 2008 para cá, a gente não teve um bom desempenho, caiu 69%. Significa, Raul, que quem investiu em real, etc., se f... Cara, isso aqui é um papo tão mentiroso da internet também, né, que começou agora, e sempre pra te vender a pílula mágica. Gente, não existe pílula mágica. Boas empresas performam bem e tal. Eu peguei aqui, a título de informação, ó, um print da minha carteira. O que eu fiz aqui? Eu fiz algumas comparações. Eu fiz uma rentabilidade do meu portfólio normal, então dos meus investimentos. Quando você mede só a rentabilidade, tem que tomar cuidado, porque algumas pessoas vão te mostrar uma rentabilidade alta. Se essa carteira estiver toda em reais, você precisa pegar essa rentabilidade. Se eu vou comparar com o S&P 500, que é o índice americano, a rentabilidade dele está em dólar, e aí ele valorizou 30% em dólar. Joga mais a cotação do dólar, você vai perceber que ali a gente tem uma questão, né? Porque aí o cara vai ter que jogar esse ajustado. Aqui o que eu fiz? Essa carteira também tem parte em dólar, tá? Então aqui eu não tinha como pegar e falar, eu valorizei 250%, uma parte em dólar, uma parte em reais. Eu não tive como isolar aqui, porque eu não achei um sisteminha que faz isso de forma rápida. Então, eu vou desconsiderar, Raul, mas você vai desconsiderar boa parte da sua rentabilidade na carteira dolarizada? Não tem problema, meus príncipes. Faz diferença? Faz diferença. Mas aqui eu queria mostrar uma coisa para vocês. O Ibovespa, no mesmo período, ele subiu 32,92%, lá de 2019 até aqui 2024. Meu portfólio, minhas ações, meus investimentos de modo geral, cresceram 250%. Aqui tem renda fixa, aqui teve marcação a mercado, aqui teve tudo, tá? Todos os insumos que eu consegui. Sendo um brasileiro, todos os insumos que eu consegui. O S&P 500, no mesmo período, ele subiu 97,84%. Ainda ganhei do S&P 500, tá? Ganhei muito. E considerando que parte dessa carteira é dolarizada, ganhei do S&P 500, inclusive em dólar. E eu coloquei aqui uma comparação que você nunca vê ninguém fazer aqui na internet, tá? S&P 500 em reais. Para a gente competir, ele teve 200% de crescimento. Sim, eu ganhei mesmo do S&P 500 em reais, tendo a maior parte da minha posição em ações e fundos imobiliários brasileiros, né? Tendo aqui várias posições em renda fixa, etc. Eu consegui ganhar, inclusive, do S&P 500 BRL, tá? Então, eu quis trazer isso aqui para vocês entenderem que, por mais que tenha perdido dinheiro nesse período, que é o que as pessoas querem fazer parecer, todo mundo que investe em reais perde dinheiro, isso é conversa fiada, tá? Todo mundo que te disser isso, 100% de quem está investindo em reais está perdendo dinheiro, 250% de rentabilidade, uma parte dolarizada, uma parte em reais, e aqui eu me prejudiquei quando eu coloco o índice S&P 500 em comparação com o BRL, e mesmo assim você consegue perceber que a carteira ali, ela performou bem, e num cenário muito difícil, muito adverso, desde 2019 não foi tão incrível. Como é que isso é possível? É milagre? Acho que não, né? Não é milagre, gente. O que acontece? É porque eu sou o profeta, eu sei tudo que vai bombar, eu ganho do Warren Buffett? Não, né? O que acontece? Você tem um método que é você observar ali os momentos. Quando o mundo colocou para mim, por exemplo, a possibilidade de investir, né, lá atrás, em ações na pandemia, o mundo me deu uma possibilidade maravilhosa. O mundo me deu uma possibilidade que, poxa, eu não tinha nem como imaginar, né? Fui lá, comprei aquelas ações e depois decolou de novo. Coloquei aqui também um print para vocês interessante, só da minha parte dolarizada, que é mais recente na carteira do Na Reta, né? A gente começou a colocar dólar desde o começo, só que eu queria mostrar na época, eu tinha um patrocínio de uma empresa, não fala o nome, você que é antigo não fala. Tinha um patrocínio de uma empresa na época e eles não conseguiam colocar ações internacionais, os
E aí eu tinha um patrocínio lá, eu tive que colocar alguns BDRs nessa carteira. Então, a gente fez uma dolarização, mas eu não fazia tanto, porque eu fiquei pedindo para eles implementarem um recurso, até eles implementarem eu não coloquei, depois eu coloquei. Olha que só com ETFs, maior parte da carteira aqui do canal é com ETFs internacionais, você repara que as nossas ações, mas aqui também teve algumas questões, né, de muita sorte, tipo entrar na Blizzard meses antes da Microsoft anunciar a comprar Meta ali no momento que ela inventou aquela tragédia e perdeu usuários pela primeira vez também, teve muito disso, a gente comprou bastante ali naquela época, etc. Aqui eu coloquei só a parte dolarizada da minha carteira e comparei com o S&P 500, né, o S&P 500 aí, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E aqui em dólar para dólar. Todo mundo dolarizado. Tive 70,87% de rentabilidade contra 57,96%. Então também a gente conseguiu ganhar do S&P 500. O povo fala que é muito difícil vencer o índice. É verdade, no longo prazo. Quanto mais anos se passam, né? Quem é aluno da UVP sabe disso. Mais anos se passam, mais difícil fica. Ainda assim, a gente venceu aqui e com a maior parte da carteira em ETFs, tá? Então, gestão completamente passiva. Nunca na carteira aqui a gente vendeu nada. Interessante, né? Eu acho muito legal a gente conseguir mostrar isso aqui pra vocês, porque não fica esses espantalhos assim. Então tem muito espantalho na hora que a gente vai fazer análise de rentabilidade, tem muita gente querendo te vender que uma solução é a mágica, etc. Eu nunca acreditei nisso, né? Eu acho que existem diferentes métodos, é possível montar uma carteira mais focada em renda, é possível montar uma carteira mais focada em gestão passiva, é possível montar uma carteira mais dolarizada, claro que é, todas essas possibilidades são reais, mas é possível você ganhar dinheiro em todos os cenários aí, se você respeitar princípios lógicos, investir em boas empresas, seja aqui ou seja fora. E não é justo também você pegar um índice na hora que ele tá apanhando, né, e ir lá e falar assim, veja a rentabilidade agora desse índice no momento que ele tá no pior cenário, no momento que ele tá apanhando. Seria a mesma coisa das pessoas falarem, quanto rendeu as suas ações lá em 2020, né, depois de 3 circuit breakers? Quanto rendeu? Não rendeu nada, meu príncipe. Todo mundo, né? Você tomou uma queda gigantesca ali, obviamente não rendeu nada pra ninguém. Então toma muito cuidado com essas narrativas e sempre tenta pensar de maneira um pouco mais lógica. Raul, eu quero aprender a fazer investimentos dessa maneira mais lógica, compreender os momentos ali, entender como é que eu posso pensar numa estratégia que se encaixa pra mim. Lembrando que eu não sou você, se eu tenho 19 anos, o outro tem 60, a gente tá em fases da vida muito diferentes. Se eu tenho 30, 3 filhos e você tem 30 sem nenhum filho, é outra fase da vida. Seu imobilizado vai ter que estar num lugar, o meu vai ter que estar no outro. Então o que a gente faz na UVP é exatamente isso. Se você quer, né, montar a solução definitiva para você pensando nessas coisas, eu te convido a conhecer a UVP, a maior escola de investimentos do Brasil. Clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil, preenche para mim esse questionário aqui e vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Raul, você vai trazer a carteira do Na Reta pra gente de novo? Você acha que eu trago? Acho que tem que trazer. Pelo menos uma vezinha no ano. Então, eu vou trazer. Vou trazer a carteira para vocês. Eu não fiz grandes alterações nela, ficou bem próxima do que ela estava lá. Saíram as ações de banco, não por conta das ações de banco, saíram porque eu fiz uma parceria com o BTG Pactual e eu não invisto contra mim. Então, eu me desfiz de todas as minhas posições, né, de banco ali. Fiz de forma pública, mostrei lá no Instagram e tudo. Tanto na minha carteira pessoal mesmo, quanto na minha carteira pública. Raul, mas não precisava. Bom, se eles têm um pedaço nosso lá, se a nossa própria operação tá lá dentro, eu vou ficar investindo, né, contra mim, eu não vejo muito sentido, né? Já tô muito posicionado em banco. Então, desfiz a posição, montei uma posição legal na carteira do canal para não ficar sem banco em BTG, né, na carteira do canal que montei. Na minha carteira pessoal não preciso de uma grande exposição em banco, eu já estou exposto em banco, né? Já tô muito exposto em banco, inclusive. Então, essa foi a alteração principal. Vou trazer para vocês com um especial. E tô pensando, inclusive, ideia audaciosa aqui, né? Trazer ela lá e deixar as posições ali de maneira mais estável. Não quero colocar em real time, etc. Quero deixar uma coisa mais estável, ano a ano, ver se a gente consegue criar um sistema mostrando para vocês, mas a minha ideia não é deixar ela com as alterações, porque o que estava acontecendo era as pessoas copiando aquela carteira em momentos muito diferentes. Eu uso, né, o diagrama do cerrado para rebalancear aquela carteira. Então, quando as ações ali tinham notas boas e etc., a gente colocava dinheiro nelas da mesma forma ali, ia colocando, né, equilibrando ela de acordo com a nota. Se uma pessoa pega aquela carteira e ela não equilibra a renda fixa, por exemplo, que é uma parte importante do diagrama do cerrado, tem um percentual de renda fixa que tem que existir. Quando a bolsa tá barata, a gente compra a bolsa. Quando ela tá cara ali, de acordo com o próprio parâmetro de quando a carteira começou, a gente comprava renda fixa, né, quando a bolsa tava mais cara ali do que
o nosso preço mesmo, naquele período, fazia sentido esse balanceamento. Agora, do nada, você simplesmente copiar aqueles ativos, não faz sentido. Por mais que os ativos fossem bons, essa questão do momento que você está colocando, ela acabava afetando. E aí tinha muito iniciante, o cara não sabia o que fazer, o que ele fazia? Falar, vou pegar a carteira desse cara aqui e vou colocar. Eu percebi que eu estava fazendo um desserviço, né? Então eu peguei ali e falei, por que parou de publicar? Eu estava fazendo um desserviço, eu não tenho problema nenhum com a rentabilidade, tá até hoje aí, mostro pra todo mundo, pra quem quiser, nunca tive problema. Quem pegou e salvou a carteira, eu sei que muita gente fez isso, né? Colocou em sistemas a carteira completa naquela época que eu liberei a lâmina dela, vacilo, tá vendo? Eu fui estúpido, né? Aí o pessoal importou em sistemas e conseguiu ver o acompanhamento dela, você sabe, tava lá VEG a preço de 2019, tava o quê? Teve Sabesp, que foi a entrada pública do canal, também não tava na carteira aqui, mas entrou na carteira pública. O que mais teve que aqui foi absurdo? Teve Sinqia, cara. Sinqia, né? Teve ainda quando era Senior Solutions, hein? Sinqia, quando era Senior Solutions, ela saiu da bolsa, então a gente teve que vender, né? Porque ela saiu da bolsa. É uma carteirinha com bons preços médios, né? Nossa, preços médios absurdos. Imagina o preço médio de Engie ali. Gente, é uma loucura. Realmente tem coisas aqui que não dá nem pra acreditar que a gente chegou a ver isso. Imagina aquela abinha R$2. Boas coisas aqui tem. Boas coisas. Na verdade, tem mais de duas empresas novas, hein? Porque eu fui colocando outras por conta das saídas que a gente teve. A gente teve a saída de Banco Inter da Bolsa Brasileira, eu coloquei outra na época para substituir. A gente teve... Nossa, o AMD, o preço médio, muito bom. A gente teve a saída de várias empresas aqui, teve outras que foram colocadas. Tá bem madura a carteira, bem madura mesmo. Tem umas caneladas aqui, muito bom, porque tem uma canelada pública, né? Que é SBFG. Olha que loucura! Olha que loucura! Caramba, vocês não vão acreditar. Vocês lembram que a gente comprou, na época, Centauro, né? Ela era uma parte minúscula da carteira, sei lá, 2%, 3% da carteira. Era muito pequenininho. Da carteira de ações, então menos de 1% do total. E tinha tomado um ferro danado. Olha essa lição de buy and hold pra vocês aqui. Ela tá até hoje na carteira, não é Centauro mais. Cara, isso aqui eu vou deixar o print pra vocês. Acho que tinha que sair só quando ver o vídeo. Não, vai sair. Essa daqui eu quero deixar aqui. Essa aqui eu quero deixar aqui pra vocês verem que ela tá aí na carteira depois de todos esses anos. E ela virou rentabilidade. Olha que interessante. Dá nem pra acreditar nisso. Uma ação que foi um prejuízo danado, continuou reinvestindo nela normalmente. Olha só, nosso preço médio agora tá R$1 só abaixo. Caraca. Depois de todos esses tempos, né, ela continuou, a gente fez mais aportes, a gente tem 1.872 ações, é muita coisa. Mas você vê, a gente tinha comprado ela pela Rico lá atrás, chegou a comprar ela, e aí comprou muitas dela a R$7 aí quando ela tava. Vou montar aqui pra vocês. Caraca! Vocês vêem o poder, aqui eu vou deixar aqui pra vocês verem o poder do buy and hold, muito legal. Gente, passou, saiu. Centauro, que era o mico da nossa carteira, não é mais mico, recuperou depois de todos esses anos. Às vezes é só o tempo mesmo. Cara, que doideira! Olha, eu descobri agora, acabei de descobrir. Eu lembro que na época tinha saído alguma notícia. Você não tá entendendo, olha isso aqui, ela tá muito longe do preço, isso aqui é muito bom pra vocês, isso é uma aula, vou continuar aqui, ó, tá filmando aqui. Ó, olha isso aqui, cara, que doidura. Olha isso aqui, ó, a gente comprou Centauro, aqui ó, próximo disso aqui, ó, comprou Centauro lá a R$43, tá? Hoje ela tá R$17,34, só que o que aconteceu? Ela pagou dividendos no meio do período, etc. Olha o tanto de tempo que ela foi mico na carteira, ó, que ela ficou com essa queda, né? Chegou bem próximo de recuperar depois, mas ficou mico. E a gente foi montando posições, ó, comprando ela a R$7, etc, seguindo o diagrama. Olha que interessante. E agora, hoje especificamente, Centauro deixou de ser, nesse momento exato que vos falo, deixou de ser uma ação que está deficitária na nossa carteira e passou a ser uma ação que está no lucro. Doideira. No lucro, caralho, né? Porque dolarizado também. Mas assim, né? Pelo menos empatada, diria, em reais. Assim, quer dizer alguma coisa. Mas quem acompanha o canal, tá lembrando aí. Raul, aí é buy and hold mesmo. Aí é buy and hold, né? Então, se quiser aprender a investir de verdade, sem essas conversinhas fiadas, vai lá, auvp.com.br. Só pra deixar claro aqui, tá? Centauro, desde quando a gente incluiu ela na carteira, ela sempre foi uma empresa que nunca foi boa. Inclusive, isso foi dito no vídeo que ela entra na carteira. Ela simplesmente era uma aposta por conta do projeto da Nike dela no Brasil, que a gente achava muito interessante. Em 2020, olha só, ela vinha de uma sequência de lucro, uma empresa com IPO recém-feita, então não compensava investir nela, tá? Mas a gente queria uma exposição pequena nela. Eu sabia que os aportes da carteira iam neutralizar ela ali, então a gente colocou, e aí ela tomou um prejuízo no ano seguinte, né? Ela entrou na carteira no trimestre, estava com lucro, tudo. A operação da pandemia, como ela vendia muito nas lojas, ferrou com ela. O plano de recuperação não foi incrível, ela ficou muito tempo lascada ali. A gente continuou fazendo os aportes nela, seguindo o diagrama, porque ela tinha uma notinha mínima ali que eu defini, né? A gente queria aportar nela, independente
independente de qualquer coisa, e os números dela foram melhorando, etc, mas você vê que ela aqui é uma bomba por qualquer análise, né? Não passaria aí pra você pôr na sua carteira, então não vai enfiar Centauro na carteira não, porque é só um caso que eu quis mostrar pra vocês, que a paciência aí, e você seguir, né, e não se desesperar. Você investiu na empresa, ela não tinha fundamentos, ela continuou não tendo, não tem motivo pra vender, não é isso? E era uma parte pequena da carteira. Então, um beijo pra vocês e até mais.